Quando será a próxima capa da The Economist destacando o Brasil? Você está acompanhando o Reflexões de número 14. Realmente, né, pessoal? Quando a gente para pensar e olhar o jeito que o Brasil é observado lá fora, pelo menos aí desde o começo dos anos 2010, ou até um pouquinho antes disso, né, quase na virada para os anos 2010, se a gente for olhar especificamente pelo aspecto econômico, a gente pode definir esse caminho que o Brasil passou nos últimos anos com algumas capas da revista The Economist, que é, né, uma revista bastante conhecida, justamente, né, nossa, que surpresa por falar sobre economia e cenários no mundo todo. Quando a gente olha esse breve retrospecto, nesses últimos anos, né, eu falei anos 2010, mas a gente pode olhar a primeira ali sendo 2009, né? 2010, para você que não está se lembrando, foi um ano que o Brasil cresceu 7,5%, teoricamente tínhamos descoberto a máquina mágica de crescimento eterno por aqui, e no ano de 2009 nós tivemos a famosa capa da Economist com o Cristo decolando, né? Brasil takes off, né? O Brasil está decolando, literalmente, uma frase, o Brasil está decolando, o Brasil decola. Alguns anos depois, já com o crescimento em franca desaceleração, lembrando, 2010 a gente teve um crescimento de 7,5%, um pouco mais de 7%, depois que a gente tira os ajustes ao longo do tempo. Depois esse crescimento já veio para 4%, depois já veio para 2,5%, para 3%. Né? Então, com essa desaceleração e o avanço de questões institucionais, de protestos também que aconteceram em 2013, no ano de 2013 nós tivemos outra capa, que também era aquela foto famosa, só que no lugar do Cristo decolando, o Cristo em um voo cego, né? O nome daquela capa, Has Brazil Blown It? Né? Será que o Brasil estragou esse voo, em tradução livre? Essa capa de 2013. Já em 2015, quando a gente estava numa situação econômica muito complicada, lembrando aqui que o biênio 2015-2016 a gente teve a maior queda do PIB brasileiro já registrado, né, em mais de 120 anos, uma queda superior a 7% em 2 anos. Isso não aconteceu nem no auge ali do Collor, confiscando poupança e vários outros problemas que o Brasil já passou de novo em mais de 120 anos. E, juntando a isso também várias questões envolvendo justiça, Lava Jato e tudo mais. E aí tivemos uma outra capa, né, que é uma Carmen Miranda no meio de um... Não a Carmen Miranda em si, né, mas uma ilustração de uma mulher representando a Carmen Miranda com um cacho de bananas na cabeça, no meio de um pântano, ou mangue, dizendo in a quagmire, né, em uma situação muito complicada, num pântano, num atoleiro, né? Essa capa de 2015. E agora, mais recentemente, por que esse ponto está sendo trazido? O que vai ser colocado na mesa agora, provavelmente você vai se lembrar do episódio do Curadoria, recentemente, o episódio de número 28, que fala sobre os porquês dos ativos brasileiros estarem se destacando nesse exato momento. O que acontece é que a gente teve mais um relatório recente que coloca as coisas em um patamar ainda mais direto em relação a isso, que é um relatório do Bank of America, que o título dele já diz tudo, né? Embora seja colocado como dúvida e não como afirmação. Brasil, the new gold, né? Seria o Brasil o novo ativo seguro do mundo? E alguns pontos são elencados para colocar essa tese. Em primeiro lugar, os ativos brasileiros continuam outperformando, continuam performando melhor do que a média dos emergentes. Em segundo lugar, toda essa tensão geopolítica que a gente verifica no mundo todo acaba favorecendo países que são exportadores líquidos de commodities, tanto agrícolas quanto minerais, que é o caso do Brasil, nos dois casos especificamente. Outro ponto que ele coloca, as taxas de juros existentes no Brasil
a nominal, né, que seria a Selic, e as taxas de juros reais, já descontando a inflação, mostram que existe uma grande gordura para cortar ainda nos próximos períodos, né, porque é uma taxa de juros real bastante elevada. E os pontos que são colocados como riscos são o aspecto fiscal, de um lado, e o dólar, de outro. Agora embala tudo isso que eu coloquei para vocês, todas essas capas sequenciais, aí desde 2009, da Economist, e esses relatórios mais recentes. Recomendo novamente que você acompanhe o episódio 28 do Curadoria, ele é bem recente, que ele se aprofunda mais em relatórios como esse do Bank of America, que esse do Bank of America, né, Brasil, The New Gold, ele é um pouquinho mais agressivo do que os outros basicamente colocam o Brasil num paralelo com pares emergentes, e esse, né, meio que dá uma medalha ali para o Brasil de maneira cautelosamente otimista, mas o que faz com que essa reflexão esteja acontecendo agora, esse episódio do Reflexões, é porque é o seguinte, tal qual já foi elencado nesse outro episódio do Reflexões, do Curadoria, perdão, esse episódio de número 28, e tal qual foi elencado em diversas ocasiões, desde essa capa de 2009, o grande ponto é, o Brasil ele tende a se beneficiar em certos momentos de tensão geopolítica global por ser um exportador líquido de commodities. Beleza. Só que os velhos problemas que ainda precisam ser corrigidos, eles continuam não sendo corrigidos. E, por exemplo, né, a gente pode olhar em perspectiva e ver que o EWZ, que é um ETF que replica a Bolsa Brasileira lá fora, esse ETF teve uma alta no último ano de 67,29%. Uma alta nos últimos 6 meses de 41%. Nos últimos 3 meses de 25%. Né? Então, realmente, há uma chance, tudo bem que ainda estamos em abril, ainda tem eleições, tem muita coisa para acontecer, mas há uma chance de que o mercado brasileiro, ao final de 2026, tenha sido, né, feche como um dos melhores mercados no ano. Né? Lembrando que, ao final, no último dia de 2025, nós fizemos um episódio falando sobre os mercados no ano passado, e o mercado, as bolsas da Coreia tiveram uma alta de 71%, 72%, se eu não estou equivocado, mas um pouquinho mais de 70%. O Brasil, em 12 meses, agora está com 67%. Então, né, quer dizer, é possível que a gente seja um dos mercados que mais cresceu em dólar nesse ano. Agora, isso não significa, e esse que é o grande ponto dessa reflexão aqui, isso não significa que velhos problemas do Brasil estão sendo encaminhados. Como, por exemplo, pelo lado fiscal, qualquer que seja o presidente que estiver com a caneta na mão a partir de 1º de janeiro de 2027, existem previsões que dizem que até o meio do primeiro ano, até o meio de 2027, toda a receita discricionária, ou seja, aquela que sobra para o governo tocar políticas públicas que ele assim desejar e que não estejam já constitucionalmente definidos. Toda a receita discricionária do governo vai a zero, os primeiros 6 meses. E por quê? Porque todas as outras despesas obrigatórias, com pensões, com programas sociais, todas as subvenções, né, as isenções tributárias que existem no Brasil, tudo isso vai comprimindo o orçamento. Né? Então, quer dizer, se nada for feito, absolutamente nada for feito, se não entrarem com um plano fiscal bastante robusto e bastante azeitado, para além de vou mudar isso aí, vou economizar isso aí, vou cortar a roubalheira, coisa séria mesmo. Se não tiver nenhum plano sério, no 7º mês do primeiro ano desse próximo mandato, seja Lula 4 ou qualquer outro, Flávio, qualquer um que entrar lá, vai ter só 6 meses. No 7º mês, o orçamento para política pública discricionária será zero. Entendeu? Então, assim, não é que a gente está falando de um horizonte de tempo super distante e que, nossa, se nada for feito, os nossos netos... Não, não. A
gente está falando do ano que vem. Daqui 1 ano e 2 meses, levando em consideração a data em que esse episódio está sendo gravado, o governo, qualquer que seja o governante, não terá mais recurso discricionário. Então, quer dizer, esse é um grave problema. Da onde vai sair recurso para a política pública? Outro grande problema, e esse sim de mais longo prazo, produtividade. O Brasil, para você que não sabe dessa informação, ele teve um crescimento razoável aí, né, rumando aí para uma base de 2%, 3%, em alguns períodos até mais, por basicamente 2 motivos nos últimos 25 anos. O primeiro, nós nos conectamos com mercados que consomem muito mais o que a gente produz com abundância, de novo, commodities agrícolas e commodities minerais, né? Ou seja, eu vou traduzir em uma linha. A China entrou no mercado global e nós entramos como um grande player para suprir as demandas da China. E o outro ponto é que o Brasil tinha o chamado bônus demográfico, né? Muito mais gente entrando em idade produtiva, entrando para a faixa da pirâmide etária que está no mercado de trabalho, está produzindo, está entregando produto, do que saindo. E assim, quanto ao aspecto das commodities agrícolas e minerais, a gente ainda tem, de fato, um espaço bom aí. Desculpa insistir novamente, vale a pena você voltar no episódio 28 do Curadoria, porque isso é mais aprofundado. Mas, por exemplo, pelo agro a gente tem um crescimento aí de 4% de produtividade anual há 40 anos. E aparentemente isso não vai ser parado, né? Isso continua aumentando aí graças aos campos de pesquisa da Embrapa, da Exalc e tudo que a gente coloca em prática aqui no Brasil, competindo com o mercado externo. E quando a gente olha para as commodities minerais, especificamente o petróleo, a gente ainda tem uma curva ascendente, tanto no pré-sal quanto no campo de possibilidades ali da margem equatorial, Foz do Amazonas, do jeito que você quiser chamar. Então, quer dizer, a gente ainda tem um certo impulso positivo nesses dois campos. Agora, pelo lado das pessoas entrando em idade da população economicamente ativa do que saindo dessa faixa de idade, isso basicamente acaba no começo dessa próxima década. Né? De acordo com algumas previsões um pouco mais pessimistas do que isso, é possível que já tenha acabado. Né? O número de filhos que os casais têm já não supre a população, e a população vai começar a andar de lado, daqui uns tempos depois começa a diminuir. E como, né, felizmente, todos nós temos acesso a recursos de saúde e acabamos vivendo mais e melhor, graças a Deus, isso é uma excelente notícia, ninguém está dizendo que isso é uma má notícia, isso significa que nós teremos cada vez mais pessoas em situação de aposentadoria, né, pensionistas e tudo mais, do que pessoas que conseguem contribuir com isso. E aí não estou nem entrando no campo, vamos precisar de fazer várias reformas da Previdência, eu estou falando em produtividade mesmo. Porque se a gente tem um crescimento no Brasil, que, de novo, nos últimos 25 anos, ficou ali numa faixa entre 2% e 3%, é porque 80% desse crescimento está ligado a sermos exportadores líquidos de commodities agrícolas e minerais, para países que consomem muito disso, e a termos muito mais pessoas entrando nessa faixa de maior produtividade, nessa faixa que mais entrega PIB mesmo, né? Então, pessoal, a grande reflexão de qual será a próxima capa da Economist leva em consideração tudo isso. A gente está em um momento conjunturalmente muito positivo para os mercados brasileiros, isso aí ninguém tem dúvida, né? Apesar de pessoal confundindo fundamentos de mercado e fundamentos de fluxos globais com questões políticas nacionais, acaba, às vezes, se perdendo em narrativas, né, dizendo, o Brasil está acabando. Pô, mas está acabando e está subindo 70% em dólar em 12 meses. Como está acabando? Está acabando e o dólar está a 5. Beleza, por fatores mais externos. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos, de fato, num momento conjuntural bastante positivo para os ativos brasileiros. Isso significa que todos os outros problemas brasileiros foram resolvidos?
definitivamente não. E é por isso que estamos aqui, neste episódio, nos perguntando: quando será que a The Economist vai fazer uma outra capa que infelizmente será confundida pelo governo da ocasião, qualquer que seja o governo e qualquer que seja a ocasião, como, tá vendo? O mundo inteiro sabe que a gente já resolveu todos os problemas e agora podemos deitar eternamente em berço esplêndido. Quando será que mais uma vez teremos alguma capa da The Economist enganando quem quiser ser enganado enquanto os problemas reais não são resolvidos? Fique aí com essa reflexão. Caio Augusto, diretamente de 17 de abril, o dia que está sendo gravado, no caso. O episódio vai ao ar um pouquinho depois, porque essa pessoa que você está acompanhando aqui estará em viagem. Então, estamos adiantando alguns conteúdos. Enfim, parênteses feito. Caio Augusto, diretamente de 17 de abril de 2026. Se você gostou, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com quem você também acha que vai se interessar por esse assunto. E, claro, não deixe de deixar sua opinião. Você acha que, na verdade, essas capas da The Economist são sinceras, são uma ironia, as pessoas não entendem, ou a The Economist que não está entendendo o Brasil, por isso que ela coloca essas capas, e essas reportagens vão continuar acontecendo. Inclusive, um último detalhezinho, só antes de fechar o episódio, nós tivemos agora recentemente duas grandes reportagens que falam sobre o Brasil. Uma delas é uma tese muito interessante, porque ela já apareceu em outro episódio, na época do Terraço Cast, que é o Mundo Está Virando um Grande Brasil. Esse episódio é muito massa, vale a pena você procurar também. Uma reportagem recente, ainda em 2026, chamada The Rich World Should Beware Brasilification, ou seja, o mundo desenvolvido deveria se preocupar com a brasilianização. Vamos contar com essa nova palavra, com esse neologismo. E fica aqui como curiosidade, no momento em que esse roteiro estava sendo colocado em bullet points, fui conferir e verifiquei que no dia 16 de abril, um dia antes desse episódio ser gravado, também temos uma reportagem recente falando, agora especificamente sobre o Rio de Janeiro, de nome Rio de Janeiro is a beautiful warning to the rest of Brazil. Então, quer dizer, nunca esteve tão propício para termos uma outra capa da The Economist, que muito provavelmente vai ser entendida de maneira equivocada pelo governo da ocasião, qualquer que seja o governo, qualquer que seja a ocasião. Então agora realmente me despedindo, Caio Augusto, diretamente de 17 de abril de 2026, até o próximo Reflexões.